Olá, irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui ao vivo, através da Rádio Gospel 1000, trazendo mais um estudo da Palavra de Deus. Isso que nos fala é o pastor missionário de Deus, onde temos aí o privilégio de trazer 1 Samuel capítulo 17, vamos estudar hoje. Se você ainda não está estudando a Bíblia, é momento de você estar conosco aqui estudando, praticando e exercendo a sua fé, através do que Deus tem preparado para nós, tá bom? Vamos orar. Pai eterno, Rei da glória, soberano, neste momento queremos estar aqui louvando e agradecendo e pedindo bênção, Senhor, para que acampe tua mão sobre esse lugar, sobre a entrada, sobre a saída, de lado, da esquerda, de trás, de frente. Não permita que nenhum mal adentre esse quintal, essa área. Ó Pai da glória, que assim seja, protegendo, abençoando e guardando e mudando a mente daquelas pessoas que precisam ser mudadas. Faz o teu renovo, o teu mover na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, na minha esposa, nos meus familiares, na minha mãe, visita a todos. Converte, Senhor, através do teu Espírito Santo, aqueles que precisam te conhecer. Guarda cada um que está do outro lado dessa tela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amados irmãos, daqui a pouquinho temos o nosso apóstolo Marcos Oliveira, pastor Alessandra Braulio, a nossa missionária Raquel e também a missionária Vasti, trazendo momentos queridos, que é a nossa tia Luzinha. O meu carinho e meu abraço a todos os irmãos, tá bom? Então abra sua Bíblia aqui em 1 Samuel capítulo 17, que está escrito assim: E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de lado, né? E os israelitas estavam no monte do outro lado. E o vale estava entre eles. Então saiu o arraial dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e um palmo, né? Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escarmas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e da sua lança, a sua ponta, de 600 ciclos de ferro, e tinha diante dele ia um escudeiro, e parou e clamou aos companhias de Israel e disse-lhe: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, ou seja, um homem que tenha coragem de me enfrentar. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servo e nos servireis. Você veja aqui, amado, que Golias, ele achava que ele era o maior, né? Ele achava invencível. Não só Golias achava, como todos os soldados, né, dos filisteus achavam que Golias era melhor. Ou seja, nenhum assaria páreo para Golias. Nós estamos falando de muitos homens, não estamos falando de 10 homens, de 10.000 homens, né? O exército dos filisteus era muito grande. Então, para você ver que um homem só, né, amedrontou o próprio exército do filisteu. Eles mesmos tinham medo de Golias. Não era comparável. É tão provável que Golias disse: se tiver um homem aí sequer que tente combater comigo aqui, entrar na ação comigo na briga, vamos aí. Se ele vencer, nós seremos seus escravos. Mas se nós vencermos aqui, vocês serão os escravos. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as campanhas de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul a todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então nós vemos que tinha aqui
muitos homens com medo de Golias. Tanto o exército de Filisteu estava com medo de Golias, porque se achava que nenhum daqueles ali era capaz de enfrentar se fosse caso precisasse, e nem também o exército de Saul. Agora imagina, nenhum deles se achavam capaz de derrubar a Golias. Ouvindo então Saul a todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então ficaram com medo, né? E Davi era filho de um homem, né? Escuta isso aqui. Davi era filho de um homem efrateu, né? Lá de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Davi era simplesmente um cuidador de ovelha Jessé tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra, e era os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá, os 3 filhos de Saul. E Davi, ele era o menor, e os 3 maiores seguiam a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, né? E apresentou-se por 40 dias. Então, seja de manhã e seja à tarde, os filisteus junto com Golias e ali desafiar o exército de Israel e dizer assim: olha só, cadê vocês? Já 40 dias aqui, né, vai fazer 40 dias, todo dia de manhã e todo dia de tarde eu venho aqui para vocês me apresentar um para brigar comigo, e vocês não vêm. Eu não estou falando de briga de 4 dias. Se fosse 4 dias era muita coisa, irmão. Você já viu alguma briga durar 4 dias? Né? Eu falo briga de 4 dias mesmo. Não, né? Mas escute só, a guerra era grande, a batalha era grande. Foram 40 dias. E chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi: seu filho toma, peço-te para teus irmãos uma efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva o capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Então, para você ter uma ideia aqui, capitão, só o capitão administrava 1000 homens. Será que por mais grande que Golias fosse, se ele fosse lutar com 1000 homens, ele mataria um bocado, mas ele ia morrer, porque ele ia cansar, não tem jeito. Ele não era uma máquina, ele era um homem também, né? Quer queira, quer não, de algum modo ele ia, enfiava a flecha nele, jogava arpão, alguma coisa, o camarada, né, tinha que cair, né? Falando assim, vendo como fosse uma luta hoje, né? Existe estratégia de você conseguir. E estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas como guarda, e carregou-se e partiu com Jessé, né? E ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e gritos clamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu a batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estava bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem? Aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois que o homem que o feri, o rei o enriquecerá de grande riqueza.
e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai Israel. Ou seja, não terá mais impostos. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? O povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que eu feri. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem queixastes aquelas poucas ovelhas? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha, vendo, o próprio irmão de Davi, Eliabe, começou a questionar. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra estes filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, o tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-o da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou-se o cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha, se aproximando de Davi, e o que ele levava, o escudo, ia diante dele. E olhando, escute bem, uma pessoa estava ali diante do filisteu, com um escudo. Além do gigante ser grande, ainda tinha um escudo para proteger. E olhando o filisteu, vendo Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse o filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e ainda encontrasse com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e ao encontrar-se com o filisteu,
E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com a funda e com a pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso, correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada, imagina, e tirou-a da bainha e o matou e o cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Zecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Sarai até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e de despojar os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi ao encontrar-se com os filisteus, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho este moço? Abner. E disse Abner: vive a tua alma, o rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este moço? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: de teu servo Jessé, o biramita. Então nós vemos aqui uma batalha vencida, não por mérito, mas sim porque Deus é o dono da guerra, como disse Davi. E Golias, ele afrontou. Então não importa o tamanho do seu problema, não importa o que você está passando agora, acredite, Deus derruba qualquer gigante. Fique com essa mensagem, o meu carinho e meu abraço. Pai do Senhor Jesus, é a nossa irmã cantora Josineide Martins. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Saudade da irmã, um abraço grande aí também da minha esposa, para todos, Nossa irmã Josineide Martins, nosso carinho. Que Deus abençoe a tua vida sempre. E vamos orar. Obrigado, Deus, por essa manhã, essa tarde, essa noite. Entra com o teu poder sobre a minha vida, a minha casa, abençoando cada irmão que está do outro lado dessa tela. Faz o teu mover, Senhor, transformando, curando e libertando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Muito obrigado. Até amanhã, às 8 da manhã, aqui na Rádio Gospel Meu. Não esqueça, todo sábado de madrugada, eu estou na 93 FM e também domingo de manhã na 93 FM. Meu carinho, um abraço. O programa é de Deus.